Bom, gente, uma boa noite para vocês. Nós colocamos uma lista no grupo, né, de questões de concurso, todas de concurso, magistério, de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer, né? São 10 questões, vamos fazendo, vamos ver se a gente consegue fazer 10. Vamos ver. Então, na primeira questão, diz assim: considere os ângulos alfa e teta de modo que... Então, ele dá duas informações. A tangente de alfa é raiz de 3 sobre 4 e alfa mais teta dá 60 graus. Ele quer o valor de cotangente de teta. Ele diz assim: o valor de cotangente de teta é igual a raiz quadrada de 3 multiplicado por um desses números. Então, será que é 7 nonos raiz de 3, 9, 7 raiz de 3? Enfim, essa é a questão. Certo? Bom, ele quer a cotangente... Boa noite, Pedro. Ele quer a cotangente de teta. Então, ele dá a tangente de alfa e quer a cotangente de teta. Certo? Muito bem. Eu vou... É assim, o problema exige, né, que você comece fazendo, pensando um pouquinho nele. Veja só, ele deu tangente de alfa, mas ele, por exemplo, não quer tangente de teta. Ele quer cotangente de teta. Então, ele quer um arco de teta. Eu vou colocar o seguinte: a tangente de alfa mais teta, que é a tangente do arco soma, é dado por o seguinte: tangente de alfa mais tangente de teta, 1 menos tangente de alfa tangente de teta. Então, isso aqui é a tangente da soma, da adição, né, de dois arcos. A gente tem que saber, a gente já falou sobre isso. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tangente de A mais B, tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A, tangente de B. Arco duplo, basta você fazer naquele A mais B, fazer A mais A. Tá. Arco metade, você divide pela metade, você faz pela metade. Mas, no nosso caso aqui, é tangente de alfa mais teta. Muito bem. Alfa mais teta é 60 graus. Então, eu tenho tangente de 60 graus é igual tangente de alfa, mas a tangente de alfa ele deu. Então, eu coloco raiz de 3 sobre 4, mais a tangente de teta. 1 menos a tangente de alfa, que é a raiz de 3 sobre 4, vezes a tangente de teta, que eu não sei quem é. Mas eu sei que a tangente, eu sei a tangente de 60. Muitos decoram, mas você, eu esqueci, eu gravei tangente de 60 raiz de 3, mas vamos supor
que você saiba quanto é o seno de 60 sobre o cosseno de 60, já que a tangente é seno sobre cosseno. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é meio, corta esse 2 com esse 2, dá raiz de 3. Muito bem. Então, se a tangente de 60 é raiz de 3, aqui entra raiz de 3. E aí você tem, certo? Eu vou colocar aqui, boa noite, Luciano. Eu vou colocar aqui, ó, o raiz de 3 já aqui, tá? Eu vou ter pouco espaço. E aí eu vou pegar o raiz de... Isso aqui vai ficar raiz de 3 igual, né? Raiz de 3 igual a isso aqui. Então, o que eu faço? Raiz de 3 que multiplica aqui o denominador. Então vamos fazer raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3 menos, olha só, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 quartos tangente de θ. Então peguei a raiz de 3 e multipliquei pelo denominador. Igual esse cara vezes 1. Lembra disso? Proporção, cruzada. Então, 3 quartos mais tangente de θ. Ok? Boa noite, Kelly. Então você tem essa equação. Uma equação em tangente de θ. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tem tangente de θ, passar isso aqui para o primeiro membro, tá? Mais tangente de θ para o primeiro membro fica menos tangente de θ. E aqui, no segundo membro, ficou 3 quartos, né? E esse cara que vem para cá, menos raiz de 3. É verdade? Menos 3 quartos tangente de θ, menos tangente de θ, 3 quartos menos raiz de 3. Muito bem. Isso daqui, né, eu posso trabalhar. Tá? Como se aqui fosse 1, aqui é 1, aqui é 4. Então você pode pegar esse 4, multiplicar por esse e subtrair. Mas vamos lá. Menos 3 tangente de θ menos 4 tangente de θ. É verdade? Menos 3 tangente de θ menos 4 tangente de θ. Tá certo. Menos 3 menos 4. Tudo sobre 4. Eu só estou reduzindo ao mesmo denominador aqui. Certo? E aqui do outro lado eu vou ficar com 3 menos 4 raiz de 3 também sobre 4. Não é verdade? Então, esse 4 corta com esse. Engraçado, porque ele teria que aparecer uma fração. Bom, na realidade não é tangente de θ, eu quero cotangente de θ, mas, bom, menos 3 com menos 4 dá menos 7, né? Tangente de θ igual a 3 menos 4 raiz de 3.
estou achando uma coisa que estranha. Isso aqui vai dar um radical. Quando eu dobrar, eu vou achar o inverso dele. Não vai aparecer o raiz de 3 sozinho. Espera só um pouquinho, porque ver se eu botei certinho. Eu coloquei. Espera aí. Começou bem. Vamos lá. Tangente de alfa mais θ. Se alguém vê um erro aqui, me fala. Tangente de alfa mais tangente de θ. Está certa a forma, né? 1 menos tangente de alfa, tangente de θ. Alfa mais θ é 60. Então eu tenho tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Deixa eu... Vou mexer aqui um pouquinho. Peraí. Raiz de 3. Igual. Aqui eu vou botar assim. Tangente de alfa é raiz de 3 sobre 4. 1 menos tangente de alfa é raiz de 3 sobre 4, tangente de θ. Então eu vou botar raiz de 3 mais 4, só mudando aqui, 4 tangente de θ sobre 4. Mudei a que eu fiz ali. Raiz de 3 mais 4 tangente de θ sobre 4. E aqui? 4 vezes 1, 4. Ah, não. Aqui eu não posso. Ah, não. Posso sim. Porque esse raiz de 3 aqui eu posso fazer. 4 vezes 1, 4. Menos raiz de 3 θ, tudo sobre 4. Eu posso fazer. Por que não? 4 vezes 1, 4. Meu mesmo denominador. 4 menos raiz de 3 de θ sobre 4. Esse 4 eu corto com esse 4. Então eu vou ter raiz de 3 igual, só repetindo aqui, raiz de 3 mais 4 tangente de θ, 4 menos raiz de 3 tangente de θ. Agora eu vou botar 4 raiz de 3, né, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, tangente de θ, igual, opa, melhorou, raiz de 3 mais 4 tangente de θ. Então ficou menos 3 tangente de θ, passo para cá, menos 4 tangente de θ. Aqui fica raiz de 3 menos, passei para cá, 4 raiz de 3. Então, menos 3 com menos 4, menos 7 tangente de θ. E aqui, 4 tira 1, menos 3 raiz de 3. Corto menos com menos, tangente de θ igual 3 raiz de 3 sobre 7. Mas ele quer a cotangente de θ. E a cotangente de θ é o inverso da tangente de θ. E a tangente de θ é 3 raiz de 3 sobre 7. E o inverso é 7 sobre 3 raiz de 3. Que racionalizando, multiplico por raiz de 3, multiplico por raiz de 3, dá 7 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, vezes 3, 9. O número que
está multiplicado por raiz de 3 é o número 7 nonos. E a resposta é letra A. Provavelmente algum erro foi cometido ali e a gente acabou tendo que voltar. Desculpa, gente. Então tá aí uma questão interessante, onde a gente precisou saber a tangente do arco, da soma de dois arcos. Oi. Eu tenho que sair, isso aqui para mim morreu, então eu estou aqui. Tá? Porque aqui não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é uma lei de tangente da soma. Ah, você não entende por que eu usei isso? Então eu vou te explicar. Olha só, raciocina comigo. Ele deu tangente de alfa, tá bom? Ele deu tangente de alfa. Quando você usa essa fórmula, nessa fórmula vai aparecer tangente de alfa e tangente de θ. Tangente de alfa é conhecido. Então, você conhece isso e isso. Qual é a incógnita que fica sobrando? Tangente de θ. Aí eu fiz exatamente isso. Olha o tangente de θ aqui. Opa. Olha a tangente de θ aqui. Aí eu fui, encontrei tangente de θ. Mas ele não quer tangente de θ. Ele quer cotangente. Mas, pô, se eu tenho tangente, eu inverto a tangente e acho a cotangente. É assim, tu vê que eu demorei, eu fiquei olhando. Na hora eu devia ter falado isso, mas não falei, eu demoro. É por isso que é bom esse diálogo, Bruno. Às vezes vocês ficam muito silenciosos. Não é bom, porque eu estou aqui. Mas quando você me atiça, ou me atiça no bom sentido, quando você me pergunta, atiça assim, fazer pergunta, eu acabo coisas que na hora eu pensei, não falei, eu volto atrás, então é muito bom. Como é que você vai ficar? Por que você usou aquilo? Da onde? Que magia é essa? Tá certo? Ninguém molha, não fica nem inteiro. Olha só, agora a questão 2. A questão 2 diz assim, eu vou colocar apenas a expressão e vou ler, tá? É igual 4 seno de x ao quadrado mais 6 cosseno de x ao quadrado. Ele diz assim, sejam m e n os valores máximo e mínimo dessa expressão. Se x é um número real, quer dizer, x é medida de arco. Arco é o número real. Tá? Então a gente já falou isso. Alzir, é em graus? Não, é em radiano. Radiano, número. 2, 3, pi, 3, irracional, 3,14. Então x
é um número real. Ele quer a razão, então ele diz assim, M é os valores de máximo e mínimo. Então M é o máximo e N é o mínimo. E ele quer a razão N sobre N. Bom, gente, veja só. É muito complicado você encontrar o máximo e mínimo de uma lei que tem duas funções trigonométricas. Tá? Isso aqui, nesse caso, né, não vai significar, quando o seno de x, por exemplo, for menos 1. Então, quando o seno de x for menos 1, já que o seno de um arco varia entre menos 1 e 1, menos 1 é o valor mínimo de imagem. Se você botar aqui, e o cosseno de x também é menos 1, isso não significa que essa função vai ter mínimo, porque isso aqui não dá para fazer o gráfico. Mas, por exemplo, pode acontecer um gráfico assim, ó, ele faz umas coisas malucas, então uma coisa que parece máximo não é, enfim, não dá. Então, questão assim, cuidado. Alzir, mas e aí? Aí, se você tiver uma função só em seno ou só em cosseno, aí você pode verificar, porque quando a função é só em seno e cosseno, a periodicidade, tá? E o conjunto imagem, tá certo? É uma periodicidade no intervalo de imagem, que, logicamente, o gráfico ondula e faz aquelas ondulações. Então, o que acontece? É interessante você passar tudo para seno ou cosseno. Então, por exemplo, aqui é seno ao quadrado de x mais 6 cosseno ao quadrado de x. O seno ao quadrado de x, você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, mais 6 cosseno ao quadrado de x. Então, o teu E vai ser 4 vezes 1, 4, menos 4 cosseno ao quadrado de x, mais 6 cosseno ao quadrado de x. 4 menos 4 menos 6. O teu E vai ser 4, 6, menos 4, mais 2 cosseno ao quadrado de x. Então, essa função, embora seja cosseno ao quadrado, ela é uma função que vai existir um máximo único e um mínimo único. Tá? Diferente de um gráfico, que ele pode ter, quem estudou cálculo lembra, máximo relativo, ele tem o máximo, do outro máximo, aí o máximo absoluto seria o maior. Aqui não. Ele tem o máximo, que é absoluto e relativo, e o mínimo. Oi. O som sai muito baixinho, eu não sei se eu estou surdo. Oi? Repetir o que eu fiz aqui? Tá. Certo. Então, olha só. 4 seno ao quadrado de x.
seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, não é verdade? Esse cara que está aqui, ó, seno ao quadrado de x é 1, passo para cá, menos cosseno ao quadrado de x. O que eu fiz? Tirei o seno ao quadrado de x e botei o menos cosseno ao quadrado de x. 4 vezes 1, 4, menos 4 cosseno ao quadrado de x mais 6 cosseno ao quadrado de x. Aí ficou 4 mais 6 menos 4 mais 2 cosseno ao quadrado de x. Daí o que foi então? Não entendi. Bom, então, gente, olha só. Nesse momento agora, eu estou com uma lei só em função em função do cosseno. Cosseno ao quadrado, mas é em função do cosseno. Então, você sabe que no cosseno, tá? Aqui você tem o cosseno. O cosseno é mais 1 e o cosseno é menos 1. Tá? Veja só. Alzira, se o cosseno, vamos pensar no máximo, tá? Vamos pensar no máximo. Se o cosseno, tá, de x for 1, né, você vai ter 2 cosseno ao quadrado, né, do arco ali, né, que vai dar 1. No caso, poderia ser 0, 2π, 4π. Então, aqui, se aqui der 1, né, se você tiver 1, você vai ter E igual a 4 mais 2 vezes 1, que dá 6. Alzira, se eu pegar qualquer número aqui menor do que 1, eu pegar 0 e substituir aqui, ele não é mais o máximo, porque está diminuindo. Alzira, mas se eu botar por exemplo, aqui o π, 3π, coisa desse tipo, esse cara aqui é menos 1, mas só que é ao quadrado. Tudo bem. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 mais 2 vezes 2 mais 4 dá o 6. Então, o meu E, né, ele pode estar numa situação assim. Então, o máximo é 6. Que seria aqui o N, por exemplo. Né? E o mínimo? O mínimo é o mínimo da imagem. Mínimo da imagem, o valor que seja mínimo. Quando o meu cosseno corre aqui dentro. Ora, ele será mínimo quando, porque se qualquer valor negativo que tu botar aqui, ele vai dar positivo. Então, quando você colocar, por exemplo, 0, né, exatamente no lugar do x o 0, você vai ter o valor mínimo. 4 que multiplica 2 vezes o 0. Tá? Então, é 4 mais 2 vezes 0. Então, 4 mais 2 vezes 0 dá 4. Tá? Qualquer outro número que você botar aqui vai multiplicar por 2 e vai crescer 4 e vai ser maior que 4. Então, quando o x, por exemplo, né, for 0, o cosseno, quando o x for 0, quando o x for π, ou 3π sobre 2, por exemplo, menor determinação, o cosseno é 0, então dá 4. Então a razão de m e n é 6 sobre 4, que dá 3 meios.
ou não sei lá se aparece a resposta, pode aparecer 3.000 ou pode aparecer 1,5. Não sei, vamos ver. Espera só um pouquinho. 1,5. Letra D. Fala, Zuma. Desculpe, Zuma. Não, aqui o que acontece? Perdão, concordo. Menos 1, mas é ao quadrado. Por isso que esqueci do quadrado. Não, 4 mais 2 vezes menos 1 ao quadrado. Aqui também 4 mais 2 vezes 1. Não sei, botei vezes, pô. 4 mais 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Isso aqui, 1 ao quadrado é 1. 4 mais 2 dá 6. 4 mais 2, quando o cosseno de x é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 2 dá 6. 4 mais 2 vezes 0 dá 4. Obrigado. Josimar, tá certo agora? Tá certo, Josimar? Tá certo. Obrigado, Josimar. Foi bom. Por isso que eu digo, tem que me ajudem também. Às vezes eu vou ali, saio da estrada. Vou apagar. O daí, ficou claro para você? O daí. Bom, a questão 3. Questão 3. A questão 3. Diz assim, ó, vou ler, tá? Se os ângulos internos de um triângulo que não é retângulo, medem ABC. Tá? Então, um triângulo não retângulo tem ângulos, estou escrevendo, tá? Ângulos ABC. Então, vale a seguinte relação. Essa relação é verdadeira, gente. Isso aqui se prova. Uma relação muito interessante. Isso aqui é ângulo, tá? É o produto dos caras. Então, isso é uma relação de tangente interessante. Bom, e ele diz assim, admita um triângulo que possui 2 ângulos internos de medida, então, sei lá, o A, ele não falou, né, 45 graus, e o B, 67,5 graus. Ele quer o valor da tangente, quanto é tangente de 67,5 graus. Bom, vamos lá. É um triângulo não retângulo. Ângulos ABC. Um ângulo é 45, o outro é isso aqui que ele quer, tá? O outro é 67,5. Bom, evidente que esse triângulo não é retângulo porque o outro ângulo não pode ser 90, mas eu posso saber quem é o outro ângulo. Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 45 graus mais 65,5 graus mais um C. E aí eu tenho que ser igual a 180 menos
essa soma, que dá 5, 7, 5, 12, 4 e 1, 5 e 6, 11. Certo? E aí, o meu C, 180 tira 112,5. 10 tira 5. 9 tira 2. 7 tira 1. 67,5 também. Beleza. Então eu tenho um ângulo, um triângulo, cujo A, o B, e o C, a gente sabe que é também 67,5. Ora, é um triângulo isósceles. Não sei, é só para dizer que é um triângulo isósceles, é verdade. Então, um triângulo isósceles, né? Imaginando aqui. Esse cara é 67,5. Esse cara é 67,5 e esse cara é 45. Muito bem. Tudo em graus, né? A gente vai ter que usar aquela equação. Porque ele quer tangente 67,5. Não tem como. Ele dá uma dica, pô. Se ele não desse aquela dica ali, era complicado, porque às vezes a gente esquece disso. O problema foi benevolente. Então, eu vou ter tangente de 45 graus, que é o A, mais a tangente de B, que é 67,5 graus, mais a tangente de C, que também é 67,5 graus, que é o produto disso, tangente de 45 graus vezes tangente de 67,5 graus vezes tangente de 67,5 graus. Muito bem, a tangente de 45 graus é 1. Veja que isso aqui é igual. Uma coisa igual a outra, somando, é 2 vezes a tangente de 67,5 graus. Veja que a tangente de 45 é 1, e 1 multiplicado por alguma coisa dá 1, e aqui eu tenho produtos de duas tangentes, né, iguais. Então é tangente ao quadrado de 67,5 graus. Tangente vezes tangente do mesmo ar, tangente ao quadrado. Toda vez que você vê uma lei trigonométrica, não importa, seno, cosseno, tangente, etc., que aqui é ao quadrado, os arcos são iguais, né? De tangente ao quadrado, de tangente, de mesmo arco, sai por resolução de equação de segundo grau. Ora, como? Faz tangente de 67,5, por exemplo, igual a y, mudança de variável. E aí você tem... Eu vou escrever aqui, ó, já direto, ó, y ao quadrado, tá? Passo para cá, menos 2 vezes y, passo para cá, menos 1 igual a 0. E o meu y é menos b, 2, mais ou menos. B ao quadrado, 4. B2, menos, mais 4ac, 4, sobre 2, que é igual 2 mais ou menos, 4 mais 4 é 8. 8 é 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 vezes 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2.
e fica o raiz de 2 lá dentro, sobre 2. Isso aqui é uma operação de adição e subtração, então simplifica as duas. Cuidado, 1 mais ou menos 1 raiz de 2. O meu y é tangente de 67,5. Então, a tangente de 67,5 pode ser 1 mais raiz de 2. Ou a tangente de 67,5 poderia ser 1 menos raiz de 2. Analisa. Isso aqui é negativo, porque raiz de 2 é maior do que 1. Como isso aqui é um arco do primeiro quadrante, agudo, a tangente é positiva. Todos os arcos agudos, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, são positivos. Então não pode esse resultado, porque ele está dizendo que isso aqui é negativo. Então me resta afirmar que a tangente de 67,5 graus é 1 mais raiz de 2. Essa é a resposta dessa questão. E aí, vê se tem. Mais de 2, letra C. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal que está na aula tem alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá. Questão seguinte, que é, acho que é a quarta, né, se não me engano. Quarta. Então, questão 4. A questão 4 diz assim, eu vou botar uma figura, a figura que ele bota aqui é essa aqui, ó. Ele dá uma figura assim, tá? Aqui e aqui. Okay. Ele diz que esse ângulo aqui é de 25 graus. Ele bota um pontilhado e diz que aqui é 50 graus. Ele diz que isso aqui é 10 metros, ele diz que isso aqui é 10 metros, e no desenho ele coloca que isso aqui é um H. Então ele diz assim, na figura que está ali, mostra o perfil de um muro construído para conter uma encosta pouco estável. A primeira parte da rampa tem 10 metros de comprimento. E inclinação de 25 graus, com horizontal. E a segunda parte tem 10 metros de comprimento, inclinação de 50 graus com a horizontal. Considerando seno de 25 graus igual a 0,42, cosseno de 25 graus igual a 0,91, o valor da altura total do muro, quer dizer, ele quer saber qual é o valor de H, aproximadamente. Kelly, tu fez essa questão? Fez? Acho que a Kelly me respondeu
se ela me permite, dizendo que fez algumas questões. Por isso que eu perguntei, como ninguém fez essa colocação, né? Que ninguém postou. Pode, o pessoal deve ter tentado, mas acabou não informando. Bom, vamos lá. Veja bem. Isso aqui é uma obra de 90. Então eu vou aqui tirar uma paralela, tá? E formar esse triângulo aqui. Veja que aqui tem um novo triângulo, certo? Vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de X, tá? E vou chamar esse cara aqui de Y. Ora, sabemos que num triângulo retângulo, o seno de 25 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Fica fácil. Se o seno de 25 é 0,42, x sobre 10, x igual a 4,2. 0,42 vezes 10, 4,2. Você encontrou o x. Muito bem. Falta achar o y. Bom, a grande questão é que eu preciso do y. E se eu preciso do y, é muito interessante que eu use como aqui o seno de 50. O seno de 50 é y sobre 10. Só que ele não deu o seno de 50. Não deu o seno de 50. Ele não deu o seno de 50. Mas ele deu seno de 25 ou seno de 25. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Deixa eu pensar no seno de 2A. Seno de 2A é 2 seno de A cosseno de A. Seno do arco duplo. Certo? Se o A for 25 graus, eu vou ter seno de 2 vezes 25, que é 50, 2 seno de 25 cosseno de 25. O que eu quero é seno de 50. Então, Oi? Complementar, 50 não é complementar com 25, é com 40. Onde está o 40? Entendeu daí? Completa 90. Não é isso daí? Qual é o complementar de 50? 40, mas eu não tenho seno de 40. É 25.
Gente, eu adoro quando vocês perguntam e podem perguntar à vontade. Se tiver certo, se tiver errado, isso aqui é uma família, pô. Então, olha só, seno de 50 é igual 2 vezes o seno de 25. Quanto é o seno de 25? 0,42. Vezes, quanto é o cosseno de 25? 0,91. Então, eu tenho que fazer esse produto, tá? Então, vou botar 42 com 91. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 9, 36. E 1, 37. 2. 8 e 4, 12. 8, 3. Ora, 0,4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 vezes 0,3822, que é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8, 16, e vai 1, 2 vezes 3, 6, e 1, 7, 0. Eu vou considerar o 0,764. Seno de 50, 0,764, igual a y sobre 10. Y é igual a uma casa, multiplico por 10, 764. Sabemos que o y é 764 metros, acho que é tudo em metros. Ora, o H é a soma de 4,2 metros mais, certo? Mais 7,64, quer dizer, 4,20, que dá 4, 6. 4 com 0, 6 com 2, 8, 7 com 4, 11. 11,84 metros. Tem letra? Letra A? B. B de bola? Isso, B. Então tá aí, letra B. Problema interessante, fácil. Agora, veja que, olha só, gente, olha, aparecendo arco duplo. Pode, é complicado, falamos isso. Desconhece aqui, não dá para achar o seno de 50. Quer dizer, não estou vendo outra maneira. Questão 5. Questão 5. Vamos ver. Questão 5. Qual é a questão 5, gente? Questão. Essa que eu fiz foi 4, né, gente? Questão 5. Prova de Casimiro de Abreu. Bom que bom. Veja só, essa banca. O valor numérico da expressão. Então, questão 5. Ele bota assim. Seno de π sobre 8 vezes cosseno de π sobre 8 vezes seno de π sobre 12 vezes cosseno de
π sobre 12 ao quadrado. Ele bota aqui os parênteses aqui. Alguém tem uma dica aí para fazer? Π sobre 8 não dá, tá? 180 dividido por 8 é um arco que não é notável. Algum de vocês que tentou ou que fez, tá? Quer dar uma dica? Não dá 45. Π é 180. 180 por 8. Pô, se desse 45 era uma felicidade. Josimar, Kellen, Luciano, Odair. Não. Vou dar uma aguinha aqui pra... Tô com a garganta. Deixa eu pensar aqui numa coisa aqui. Pô, esses dois arcos são iguais. Tá? Separar isso aqui. Esses dois caras têm o mesmo arco. Esses dois caras têm o mesmo arco. Olha o que pode estar acontecendo aqui. Novamente, usando isso. Novamente aparecendo ali. Olha só. Considera o A π sobre 8. Seno de 2 vezes π sobre 8 igual 2 vezes π sobre 8 igual a 2 seno de o A é π sobre 8. Seno de π sobre 8 cosseno de π sobre 8. Estou usando essa forma do arco duplo. Seno 2A. Isso é um arco. O arco chamei de π sobre 8. Seno de 2 vezes o π sobre 8. É 2 seno de π sobre 8 cosseno de π sobre 8. O que é isso aqui? É o que eu quero saber. Então eu tenho seno de, olha que coisa, π. Se eu dividir por 2, dividir por 2, dá π sobre 4. Dividido por 2, porque esse 2 veio para cá. Encontrei seno de π sobre 8, cosseno de π sobre 8. Seno de π sobre 4, π sobre 4 dá 45. Não é isso? Tá certo, 45. Seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Dividido por 2 dá raiz de 2 sobre 4. Então isso já é o seno de π sobre 8, cosseno de π sobre 8. Só que aqui tem um detalhe, gente. Isso aqui é um produto. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Então significa que esse cara está ao quadrado, que esse cara está ao quadrado, que esse cara está ao quadrado, que esse cara está ao quadrado. É um produto. Então isso significa que esse cara aqui está ao quadrado e esse cara aqui está ao quadrado. Então eu posso escrever assim.
Então eu posso escrever esses dois fatores ao quadrado, porque esse cara é ao quadrado, esse cara é ao quadrado. Aqui, os dois fatores ao quadrado, esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado. Então, esse cara aqui ao quadrado é esse cara ao quadrado. Porque na realidade o que eu quero é isso aqui ao quadrado. Então vai ficar seno de π sobre 8 vezes o cosseno de π sobre 8 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado dá 2. 4 vezes 4 dá 16, simplificando dá 1/8. Isso aqui. É diferente, mesma coisa do lado de lá. Porque raciocina, é a mesmíssima coisa. Arco duplo, olha aqui. Seguinte isso aqui, ó. Seno. Oi? Ah? Π sobre 12? Tá. Mas quanto é seno de 15 graus? Ah, você podia botar... Tudo bem, você até podia achar seno de 2 vezes... Não, mas aí você tem que saber quanto é seno de 2 vezes 15 dá 30. Não daria. Você podia usar seno de 30 sobre 2, que é arco metade. Porra, se você me perguntar agora do arco metade, cara, eu tenho que demonstrar. De cabeça assim. Também, perfeito, também. Bruno, perfeito. 15, ficaria até mais interessante. Seno de 45 menos 30. Perfeito. Aí você usa seno de 45 menos 30, que eu falei, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Tudo bem, acharia também. Mas eu acho que eu vou seguir isso aqui. Porque é a mesma coisa, ó. Aqui era π sobre 8, π sobre 8, seno, cosseno. Só que aqui é π sobre 2 e π sobre 2, seno, cosseno. Então, eu vou usar assim, seno de 2 vezes π sobre 12, eu não sei nem aqui π sobre 8 quanto dá, né? De repente sai até também por uma 22,5, aí já complica, né? Porque você tem o décimo aí, como é que arco notável é mais complicado. Eu acho que aqui ficou legal, mas aqui o π sobre 8 é meio pesado, porque... Mas vamos lá, 2 π sobre 12, né, é igual a 2 vezes o seno de π sobre 12, cosseno de π sobre 12. Então você vai ter seno de corta π sobre 6. Veja que fica fácil, isso aqui é 30. Quando você usa aqui, você cai com o arco notável, que é 2 vezes o seno de π sobre 12, cosseno de π sobre 12. Seno de π sobre 6 dá seno de 30, é meio. Meio dividido por 2, já dividindo, dá 1/4. Então você tem seno de π sobre 12, cosseno de π sobre 12. Só que aqui é o quadrado, como eu falei, esse aqui é o quadrado. Então, quando você eleva ao quadrado, você eleva ao quadrado aqui. Então você tem seno de π sobre 12 vezes cosseno de π sobre 12 ao quadrado, dá 1 sobre 16.
E aí você tem esse resultado, que é 1/8, multiplicado por esse resultado, que é 1/16, que dá 6 vezes 8, 48, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Dá 1/128. Alguém me diz a resposta, se tem? Qual é a letra? Dado? Dado, perfeito. Kelly, ficou claro para você? Interessante, a questão interessante. Essa questão caiu aonde? Uma questão interessante. Questão interessante, gente. É que a gente já conversou. Pô, trigonometria, negócio bonito. Casimiro de Abreu. De banco em banco. E banco, de vez em quando, lança uma dessas. Vamos para a questão 6. Oi? Tem banco de dados? Não, não tem não, acho que não. Você só vai pegar essas questões buscando a prova de concurso e procurando ver na prova qual é a banca, se é CEPES, se é IBAD, IBAN, tem IBAN também, IBAD. O IBAD agora é uma que vai fazer para o cursinho que eu também estou dando para PM, que é IBAD. Oi? É IBAN. Isso. IBAN costuma entrar com as questões pesadas, um pouco pesado. Pelo menos aqui no Rio está acontecendo isso. Agora, tem essa banca, outra banca, essa, acho que não foi IBAD não. Fui corrigir a prova da Polícia Militar de um estado aí, não sei se foi Ceará, ou, não lembro mais o estado. 10 questões, eu acho que umas 4 ou 5 eu considerei errado. Vou dar um exemplo de uma questão. Coisa simples, o cara dá tantos carros e tantas motos. Aí pergunta, quantos pneus você vai ter? Agora eu pergunto, cada carro tem 4 pneus ou 5? Porque eu entendo que um carro tem que ter 4 pneus mais o step. Acontece que se você botar 5, não tinha resposta, era com 4 pneus. Porra, como é que coisa é essa? Moto não leva step, então é um pouco complicado. Eu não sei se é muita... Estou pensando muito alto, mas não, então tinha várias questões, outras questões também, muito complicado. Bom, questão seguinte, questão 6. As medidas em metros dos lados de um triângulo retângulo são respectivamente iguais a 1, seno x e cosseno x. Se a área desse triângulo, a área do triângulo, um triângulo retângulo, a área do triângulo mede 0,125 metros quadrados, a medida em graus do menor ângulo, então, medida
medida do menor ângulo. Do menor ângulo agudo. Pô, só pode ser... Ah tá, menor ângulo agudo porque o outro é reto. Bom, então ele dá um triângulo e diz que os lados desse triângulo retângulo é aquele ali. Ora, raciocínio. Ele dá lados com leis trigonométricas. Pô, se isso, ele faz isso, cara, não tem jeito. A hipotenusa só pode ser 1 e os catetos, lógico, eu não sei qual é, mas um é seno e outro é cosseno. Alzir, por quê? Porque com isso aqui você tem a lei fundamental, que é exatamente a lei da resolução do triângulo retângulo. 1 ao quadrado é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é verdadeiro. Então eu não posso botar seno de x aqui nem cosseno de x, porque foge a lei trigonométrica. Então é uma coisa que só pode ser assim. Agora, a área de um triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Então é cosseno de x ou seno de x, né, vezes cosseno de x sobre 2. Base vezes altura, isso é retângulo, base vezes altura, triângulo retângulo sobre 2. Novamente, arco duplo. Porra. Olha aqui, ó. 2S igual a seno de x cosseno de x. Eu peguei essas questões sem ver a resolução. Porra. Então, está acontecendo tudo parecendo arco duplo. Então, seno de x. Ah, ele dá a área aqui, né? Pô, legal. Então é 2 vezes a área, 0,125. Tá, então vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. Seno de x vezes cosseno de x é igual a 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, 5, né? 2 vezes 1, 2, 0,25, 0,250. 10, 2 vezes 4, 5, 2 vezes 1, 2. Então, o seno de 2x, novamente, o seno de 2x é 2 seno x cosseno x, fórmula do arco duplo. Se for 2A, é 2 seno A cosseno A, botei 2x, seno x cosseno x. Então, o seno de 2x, é 2 vezes o seno de x cosseno de x. Então é 2 vezes esse cara, que é 0,250. Então, o seno de 2x é 2 vezes 0,
2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 0. O seno de 2x, 0,5 é meio. Cara, resolução, como eu quero encontrar o x, eu preciso encontrar o x, resolução de equação trigonométrica. Seno, fazer 2x igual a A. Então, seno de A igual a meio. Ora, vamos ver quais os arcos cujo seno é meio. Então, está aqui, ó. Muito bem. Está aqui o cosseno, está aqui o seno. O seno é meio aqui. Tá certo? O seno é meio aqui. Deixa eu raciocinar aqui. O seno é meio aqui. Então eu tenho dois arcos. Eu tenho um aqui. Só que esse arco A, que é o 2x, ele é agudo. Por que ele é agudo? Porque ele é menor que 90. Ora, então ele não pode ser esse cara, que está entre 90 e 180. Então ele só pode estar aqui. Se ele está aqui agudo, o seno dele é 30. Por quê? Seno de 30 é meio. Ora, então, seno de A é meio, o A é 30. Não sei por que você não considerou esse cara, porque esse cara não é agudo. Eu estou com dois ângulos agudos, menor, entre 0 e 90. E aí, eu volto, em vez de A, eu boto 2x. Então, o 2x é 30 graus, porque eu não quero, eu chamei o A para ver quem é, mas eu quero x. Então 2x passa a ser 30. O x é 30 sobre 2, 15 graus. Então quando o x for 15 graus, você vai ter ali exatamente o ângulo que ele está querendo. Menor ângulo. Então, a resposta... Não tem jeito. Eu encontrei o x. Ele quer o x, porque só tem essa cor. Isso aqui, quando x é 15, é o próprio x. Então não tem. Logicamente o outro vai ser 90 menos o 15. Então a resposta, 15 graus. Problema, acho que também é interessante o problema também. Não sei se vocês entenderam. Preciso ver se tem essa resposta. Tem, letra C. Bem, beleza. Letra C. Então, tá aí. Problema interessante. Veja, gente, vamos fazer agora uma questão. Então, olha só. Olha que interessante aqui. Para dizer, você veja bem, essa questão
que é a questão 7, caiu na ESA, Escola de Sargento das Armas. Então veja a cobrança hoje, por exemplo, numa escola militar, né, que é de ensino médio. Não é escola preparatória de cadete, AMAN, não. É essa, Escola de Sargento das Armas. A questão caiu em 2021. Aí o Pedro Lucas, não sei se ele está se preparando para fazer prova para sargento, olha só essa questão. Uma questão que eu já fiz em sala aqui, só que agora ele quer os arcos. Então vamos fazer. Deixa eu apagar tudo aqui. Pedro Lucas, tu está aí? Não sei nem se o Pedro entrou na aula hoje, acho que sim. Bom, tudo bem. Identifica o ângulo X em radianos no intervalo 0 a 2π, cujo seno de X igual seno de 2x. Ele quer que você identifique na resposta o ângulo X que pertence a esse intervalo 0 a 2π. É uma questão assim interessante, ele não está pedindo todos os ângulos, porque tem mais de um. Ele quer saber o seguinte, daquelas respostas, qual daqueles ângulos ou arcos vai ser uma das respostas dessa equação trigonométrica. Gente, como é que a gente faz isso? Então, olha só, como a gente já mostrou na aula passada, a gente vai fazer seno de x igual a seno de A. Muito bem. E aí, como é que eu escrevo? Como é que eu resolvo essa equação aqui? Tá, então vamos lá. Você tem aqui o arco do seno. Pensa sempre no A do primeiro quadrante, o seno aqui. Ou ele está aqui, que é um A, ou ele está aqui. Muito bem. Então, esse cara que está aqui, tá? Ele tem uma carinha de côncavo, de arco K2π mais A. Esse cara que está aqui, ele é K2π mais π menos o A. Eu puxo para cima e tiro. Na aula de equações eu dei isso aqui. Exatamente assim, quanto o caso do seno. Não muda. Seno, cosseno. Acho que da tangente é que eu não sei se eu fiz. Não deu tempo. Mas olha só. K2π mais A, K2π mais π, K2π mais π, menos o A. Tiro o A e cai aqui. Olha. Então esse aqui é o X, tá? Isso aqui é o X. Só que é o meu agora, o meu X está aqui, ó. Agora o meu A passa a ser 2x, porque
porque veja que aqui é seno de x, seno de 2x. Então, seno de x, o meu A é 2x. Então, quando eu olho para aqui, eu tenho x igual k 2π mais o A, que é 2x. Daqui eu tiro aqui, passo 2x para cá, menos 2x mais x igual k 2π. Gilmar, se tu puder tirar uma foto aí, eu não sei se você está aí, né? Agradeço, por favor, tá bom? Então, olha só, passo para cá, x menos 2x, ou menos 2x mais x, k 2π. Então, eu vou ter menos 2x mais x é menos x, tá? Igual a k 2π. Z, eu vou tirar o x. Então, o meu x é menos k 2π. Como k pertence a z, evidente que se o k pertence a z, que é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc., tanto faz eu botar menos ou deixar de sim, porque ora o k é positivo, ora o k é negativo, sem problema nenhum. Eu queria deixar o menos k, deixa, mas eu prefiro ali tirar, não gosto de menos. Por exemplo, gosto de criança, não gosto de menos. Então, esse cara aqui agora, o x é igual a k 2π mais o π menos o A, que é 2x. E aí eu tenho, passo para cá, 3x é igual a k 2π mais π. Aí eu tiro o x é igual a k 2π sobre 3 mais π sobre 3, com k pertencente a z. Então são duas respostas. Aí você vai variando o teu k. O teu valor de x tem que estar nesse intervalo. Então, por exemplo, Z, vou botar aqui, se o k for 0, isso aqui vai dar quanto? Dá 0. Então é uma raiz, ou uma solução. Tá? Se o k for 0, aqui vai dar π sobre 3. É a outra solução. Se o k for 1, por exemplo, se o k for 1, é 2π, que está no intervalo, que 0 e 2π é fechado. E se o k for 1, na outra, é 2π sobre 3 mais π sobre 3, que é 2 mais 1, 3π sobre 3, que é π. Vou fazer com k igual a 2 e vou ver se já tem algum lá, não sei. K igual a 2, 4π. 4π é 2π, ou 0. K igual a 2, 4π sobre 3, mais π sobre 3. 4 mais 1, 5π sobre 3. Π sobre 3 é 60, 300, está dentro do intervalo, tá? Eu vou botar todos que estão no intervalo. 0, π sobre 3, o 2π, o π, o 5π sobre 3, porque π é 180, dividido por 3, 60, vezes 5, 300. Vamos para o k igual a 3. Se o k for 3, 3 vezes 2, 6, também cai no 2π,
já anotei. Se o K for 3, corta, opa, passou. Quando o K é 3, veja, 3 sobre 3, corta, vai dar 2π. K é 3, cortou, 2π mais π sobre 3, evidente, 2π mais π sobre 3 já passou. 360 passou. Então, uma dessas aqui tem que estar lá. Tem que estar lá. Porque ele não dá 2. Se fosse, calcule qual é a solução. 0, π sobre 3, π, 5π sobre 3, 2π. Mas não é isso que ele pede. Ele pede, tem alguma aqui que está nesse intervalo? Aí vamos ver. Π sobre 3, alguém já respondeu. Acho que foi o daí, lá do Nordeste. É daí. É o π sobre 3. Resposta, letra E. π sobre 3. Gente, oi. Oi. Uhum. Perfeito. Perfeito. Solução bonita. Mais bonita que essa aí. O que eu falei naquele dia? Quando você faz isso, você foge daquelas leis. Mas você sabe que seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Porra, não tem o que fazer, pode usar. Eu mostrei, eu fiz uma rotina, e me parece que eu comentei, gente, essa visualização é legal, porque você pode, na hora, não lembrar, mas se você lembra, você faz perfeito. Exatamente o que você fez aqui. Por exemplo, você tem seno de x menos seno de 2x igual a 0. Seno de x menos, o seno de 2x é o quê? 2, né? 2 seno de x, cosseno de x, não é verdade? Não é assim? Aí, você coloca o seno de x em evidência, né? Seno de x, aqui vai ficar 1 menos 2 cosseno de x igual a 0, né? Seno de x menos 2 seno de x cosseno de x. Isso daqui leva duas situações, ou seno de x igual a 0, ou 1 menos 2 cosseno de x igual a 0, que leva a 2 cosseno de x igual a 1, que leva a cosseno de x igual a meio, que me leva aqui o meu x, tá? Só que aí tem a questão que eu falei, como ele quer todos os arcos, aí você teria que botar aonde é o 0, aí você vai para os arcos côncavos no 0, você quer, né? Aonde o seno é 0. Aí aqui na realidade você teria que botar o 2, aliás é o κπ, né? Porque o seno de 0 é aqui e aqui, não é verdade? Concorda? Tu vê que ele aparece o π aqui como resposta, ó, também, que seria os arcos côncavos do seno é 0, que é o κπ. Então aqui o meu x, κπ. E aqui, quem é o cosseno de x igual a meio?
O meu x é 2kπ mais π sobre 6, né? Porque π sobre... Não, π sobre 3, que é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, o que aconteceu? Quando você começa a dar valores para cá, aqui e aqui, você vai encontrar exatamente o mesmo e aparece, quando cai a zero, vai aparecer o π sobre 3, que é o que a gente marcou lá. Perfeito, Kelly, é isso mesmo. Bom, gente, nós estamos terminando o mês de junho, né? Terminando trigonometria. Assim, dói porque não temos como fazer tudo. Você viu, eu botei 10 questões. Se vocês quiserem, eu mando a solução depois, né? Nós fizemos 7, está faltando 3, eu mando as 3, faço um manuscrito e mando para vocês. E a gente termina